Olá, boa noite. A Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica dedicada à recuperação de dependentes químicos, foi homenageada em plenário hoje de manhã. A Fazenda atua em 130 unidades distribuídas em 22 países, sendo 86 unidades no Brasil. Nós não queremos só libertar eles da droga e do álcool. Queremos que cada jovem que entra na nossa fazenda seja um homem novo, uma mulher nova. Quantas fazendas que funcionam bem, quantas famílias são gratas, quantos bem realmente Deus faz para a sociedade e para a humanidade, graças a todas essas pessoas, todos os voluntários também que são tocados. Na verdade, um belo nome, Fazenda Esperança. Ninguém pode deixar de ter esperanças. Ninguém. E lá a gente aprende isso. E também, nesta segunda-feira de manhã, a Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública sobre Previdência e Trabalho. O papel do Senado no exame da proposta que veio da Câmara dos Deputados foi destacado no debate. A retirada da garantia constitucional de pontos da legislação previdenciária preocupa, assim como a insegurança jurídica que essas mudanças podem trazer. Nós vamos ter uma PEC aprovada hoje, depois vamos começar a discutir de novo outra PEC. Nessa outra PEC vai vir mais um monte de emenda, mais um monte de discussão, mais um monte de coisa. E segurança jurídica nós não vamos ter nunca. Deveria ter tudo ser discutido agora. Se vai discutir uma PEC paralela, por que não discute agora? Volta para a Câmara, não tem problema. Mas faça agora. Faça de uma vez, faça bem feito. Disseram que a desconstitucionalização proposta pelo governo havia sido extirpada da PEC, muito pelo contrário, com a idade mínima, a alíquota de contribuição, o equacionamento do déficit atuarial. Os debatedores têm expectativa de que os senadores revertam mudanças que ainda permanecem no texto e que trazem prejuízos para algumas categorias profissionais. Ainda traz um risco muito grande de um desmonte, da Previdência Pública, universal e solidária. É uma questão também da gente revisar o pacto constitucional mesmo, que espécie de trabalhadores a gente quer, porque esses trabalhadores vão estar servindo a população de modo geral. O trabalhador rural que no período da safra vai lá, trabalha 2 semanas, ganha 400, 500 reais, esse valor pode ser considerado para a Previdência Social. Só que das duas umas, ou o trabalhador tem que complementar essa diferença para chegar ao salário mínimo, ou ele vai somar 2, 3 contribuições para dar um mês de contribuição. Espero que o Senado corrija. Vários países do mundo que existe trabalho intermitente, muitos estão voltando atrás, estão mudando. Exemplos da Grã-Bretanha, que acabou com o trabalho intermitente. Não se trata aqui de ser contra ou a favor. Se trata aqui de discutir que reforma da Previdência é necessária e se ajusta aos interesses da maioria da população brasileira. O representante do Ministério da Economia fez uma exposição geral sobre a Previdência e de como a proposta está hoje, depois da aprovação pelos deputados. Ele explicou a necessidade de mudança nas regras das pensões por morte. O Brasil é hoje o país que mais gasta com pensão por morte no mundo. Nós gastamos quase 3%, cerca de 3% do PIB para pagamento de pensão por morte, Todos os outros países, eles têm essas condições para acesso ao benefício e geralmente não garantem, quase todos não garantem 100% na pensão por morte. E à tarde, a Comissão de Direitos Humanos fez outra audiência pública para analisar as mudanças que a reforma da Previdência pode trazer para a população negra e para as minorias. Dados de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontam que a população negra representa uma parcela de mais de 112 milhões de pessoas, o que corresponde a cerca de 54% dos brasileiros. E para entender o impacto da reforma da Previdência na população negra, a Comissão de Direitos Humanos ouviu especialistas e representantes que demonstraram preocupação com as mudanças. A reforma da Previdência atingirá o mais pobre. E como vimos nos gráficos do professor Eduardo, o mais pobre, população negra, população periférica. Então, nos alcança, toda essa questão nos alcança e nós precisamos nos articular e reagir e provocar o Senado para essa reflexão.
mais técnica, mais madura e mais humana, respeitando a Constituição Federal. Outro ponto criticado pelos participantes foi o benefício de prestação continuada, o BPC. Qual é a maldade que eles fizeram? Não, nós não tiramos fora o BPC. Ao contrário, eles incluíram no texto constitucional, agora fica cravado no texto constitucional que família que tiver uma renda per capita maior com 4 salários mínimos, isso que você falou, está fora. Por que eles fizeram isso? Porque o Supremo Tribunal já está dando ganho de causa quando a família mostra que não tem que se manter. E daí fica fora desse 1/4. Pesquisadores da Oswaldo Cruz e uma professora da Federal Fluminense demonstra que 67% das pessoas que utilizam o BPC no município fluminense, que é um grande exemplo para nós, não há em todo o Brasil, inclusive essa pesquisa ainda falta, mas o município fluminense é importante para que a gente possa avaliar. E veja a quantidade de negros que utilizam o BPC. 68%, 38% branca e 1,41% de amarela. Portanto, o fim do BCP, esses problemas que acarretam o BPC, o benefício de progressão continuada, obviamente irá impactar a população negra. A luta da população negra e as desigualdades enfrentadas também foram tema da audiência pública. Pesquisa nacional por amostras de domicílios mostra que a taxa de analfabetismo em 2016 era de pouco mais de 4% de brancos e quase 10% de negros. A taxa de desocupação mostra que mais de 14% dos pardos, 13,6% dos pretos e 9,5% dos brancos sofrem com desemprego. A média salarial varia de acordo com a cor ou raça. O rendimento médio da população branca é de quase R$3 mil, enquanto negros recebem até R$ 1.600. Para a presidente da Sociedade Protetora dos Desvalidos, a reforma vai piorar ainda mais a situação da população negra no país. O BPC é apenas um ponto. A reforma, de um modo geral, prejudica, sobretudo, como também já foi bem demonstrado nas lâminas, o povo preto e as mulheres negras, que é a base social mais vulnerável hoje. Estamos aqui hoje, no dia 12 de agosto de 2019, com as mãos limpas, sem poder bélico, pedindo para parar com o maior genocídio que acontecerá no Brasil com essa reforma da Previdência. O ex-comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, foi homenageado hoje no plenário do Senado pelos serviços prestados ao país. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, e outras autoridades participaram da sessão especial. Eduardo Vilas Boas ingressou no Exército em 1967 e exerceu diversas funções importantes ao longo de seus 50 anos de carreira militar. Entre 2015 e janeiro de 2019, atuou como comandante do Exército Brasileiro. Por conta de sua carreira, o general foi homenageado pelo Senado. Assim que chegou ao Congresso, ele foi recepcionado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O vice-presidente Hamilton Mourão, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e o atual comandante do Exército, Edson Leal Pujol, foram recebidos por Alcolumbre na presidência do Senado. Logo depois, a cerimônia teve início no plenário. Depois do hino nacional, a banda do Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército Brasileiro tocou o hino da instituição. A contribuição do militar foi celebrada por parlamentares, membros do Exército e familiares. A democracia brasileira tem uma dívida eterna com esse homem, cujos valores e princípios permaneceram nos momentos mais tensos, como faróis que brilham através da neblina, ajudando-nos a encontrar orientação onde os pontos de referência pareciam faltar. Além de seu admirador, eu, Davi Alcolumbre, sou pessoalmente seu fã. Tenha nesta homenagem o nosso carinho, a nossa admiração e o nosso reconhecimento de milhões de brasileiros que confiam em Vossa Excelência. Hoje, nós o vemos debilitado face à enfermidade que o acomete.
mas é uma pessoa que nunca perdeu a altivez e que, tendo entregue o lugar de comandante do Exército Brasileiro ainda este ano, não abre mão de continuar a servir o nosso país. Mesmo com uma doença degenerativa grave que afeta a mobilidade e a respiração, Vilas Boas continua trabalhando. Ele é assessor do Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto. Peço desculpas por essa voz do além, que essa cerimônia se constitui da mais alta e representativa honraria que recebi em toda a minha vida. O vice-presidente Hamilton Mourão destacou a capacidade de resistir diante de adversidades. Jamais te deixastes intimidar pelas dificuldades, pela falta de compreensão e pela doença. Enfrentas com sobranceria todos os obstáculos e, dessa forma, transmite a teus subordinados a tranquilidade necessária para bem cumprirem os seus deveres. Muito obrigado a todos. Direito à acessibilidade e à mobilidade entre os direitos individuais e coletivos e mais qualidade de vida para os idosos. Assuntos que estão na pauta do plenário desta semana. Os detalhes com a jornalista Érica Christian. Na pauta, 2 mudanças na Constituição. A primeira vai permitir que policiais e bombeiros militares retornem às corporações ao final de seus mandatos políticos. E a segunda vai incluir, entre as garantias individuais e coletivas, os direitos de mobilidade e de acessibilidade. Os senadores podem votar também a Política Nacional de Incentivo à Produção de Café de Qualidade e a criação da identidade profissional de radialista. Também está na pauta o programa Cidade Amiga de Idoso, para incentivar os municípios a melhorarem a qualidade de vida das pessoas com mais de 65 anos. E os senadores podem votar ainda o aumento de 21 para 24 anos a idade de filhos ou de irmãos com direito ao recebimento da pensão por morte. Hoje esse benefício já é concedido individualmente pela Justiça. A Comissão de Assuntos Econômicos tem 13 itens na pauta da reunião desta terça-feira, marcada para as 10 da manhã. Um dos projetos proíbe o uso de animais em testes para a produção de cosméticos. O uso de animais em testes para a produção de cosméticos é proibido nos 28 países membros da União Europeia, além de Israel, Índia, Nova Zelândia e Coreia do Sul. O projeto em análise na Comissão de Assuntos Econômicos tenta incluir o Brasil nessa lista. Evitar o sofrimento dos bichinhos é o objetivo. Além dos testes, o texto proíbe a venda de produtos em que animais tiverem sido usados como cobaias. A restrição só vale, contudo, para produtos desenvolvidos após a vigência da lei. A proposta eleva o valor das multas para quem desrespeitar a proibição. Elas podem chegar a R$500 mil. O projeto original estabelecia 90 dias de prazo para a indústria se adaptar, mas o relator na Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Alessandro Vieira, emendou o texto prevendo vigência imediata após a publicação da lei. Segundo ele, o projeto foi apresentado há 5 anos na Câmara pelo deputado Ricardo Izar. Por isso, já houve tempo suficiente para os fabricantes desenvolverem métodos alternativos. E amanhã, a partir de 1 da tarde, o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, vai participar de uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura. O objetivo é discutir a privatização de refinarias e fábricas de fertilizantes da estatal, o plano de desinvestimento da Petrobras e os projetos de investimento da empresa no Brasil também serão apresentados na audiência. A Comissão de Infraestrutura também vai realizar audiência pública às 9 da manhã para discutir o projeto de lei que expande o mercado livre de energia elétrica.
permitindo que pequenos consumidores possam fazer a portabilidade da conta de luz. O chamado Mercado Livre de Energia permite que os consumidores comprem energia elétrica diretamente dos geradores e das empresas que comercializam, e não apenas de determinadas concessionárias e distribuidoras. Começou a tramitar na última semana no Senado uma proposta de emenda à Constituição para vedar o nepotismo no serviço público. Pelo menos metade dos 81 senadores já assinaram a PEC. A proposta proíbe que integrantes do poder público nomeiem cônjuge ou parente até 3º grau para cargo em comissão ou para função de confiança no âmbito do mesmo órgão público em que atuam. Não é o critério familiar confiável que é para estar na administração pública, não. O critério é outro. O critério é transparência, o critério é ter idoneidade e moralidade. Esse é o critério que tem que ser visto, não é familiar, não. A PEC tinha sido feita bem antes da indicação do filho do presidente. Então, que fique bem claro, não foi feita especificamente para o filho do presidente. Tenho nada contra o presidente, nem contra os filhos dele. Pelo contrário, que seja feita o melhor para o nosso país e o melhor que seja feito como a população quer. Você colocar esposa a sua esposa no seu gabinete, colocar um filho seu no seu gabinete, aí eu acho que tem que ter uma lei do nepotismo. Mas não pode ter essa lei agora por oportunismo, ou seja, pela questão do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Atualmente, não há previsão constitucional sobre a prática de favorecimento de familiares em cargos públicos. O que prevalece é uma interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, de que o nepotismo é vedado nos 3 poderes, seja em órgão público da União, dos estados ou dos municípios. Não é atribuição do STF legislar, é atribuição dessa Casa e do Congresso e da Câmara. Então foi feito o quê? Justamente uma amplificação, abrir esse leque a atingir todos os cargos, dar fim, por total, a empregar qualquer tipo de familiar, cargo de confiança de primeiro escalão ou qualquer outro. Existem ainda algumas regras editadas pelo Poder Executivo. Recentemente, nesse atual governo, se criou uma regra no Executivo para mostrar quais eram os limites, das pessoas poderem ter empregos. No caso, assim, você está trabalhando no Ministério da Educação, por exemplo, você não pode ter um parente no próprio Ministério, mas você poderia ter um parente trabalhando numa autarquia vinculada ao Ministério. Não se configura nepotismo, cunhado não é nepotismo. Então, tudo isso aí é muito complicado de você definir uma regra, fazer uma legislação que vá amarrar essa situação para definir o comportamento do interessado em ter o emprego e daquele que vai contratá-lo. Na opinião do analista político, o Congresso é que deve definir as normas sobre o tema. Essa questão tem que ser resolvida pelos parlamentares, não tem a menor dúvida. E a discussão será muito intensa, porque definir de fato o que é o nepotismo, conceituar o nepotismo historicamente ou biologicamente, legalmente, institucionalmente, e criar uma lei, aprovar essa lei e implementá-la, cabe ao Congresso definir isso. 39 medidas provisórias tramitaram no Congresso Nacional no primeiro semestre, sendo 21 editadas pelo ex-presidente Michel Temer e 18 pelo presidente Jair Bolsonaro. Apenas 11 foram aprovadas por deputados e senadores e viraram lei. As medidas provisórias são normas com força de lei editadas pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, elas precisam da posterior aprovação do Legislativo para se converterem definitivamente em lei. No primeiro semestre de 2019, 39 medidas provisórias tramitaram no Congresso. Alguns parlamentares acham que deveria haver um limite de MPs editadas pelo presidente. A proposta de emenda constitucional que apresentamos faz uma limitação do número de medidas provisórias que o Executivo tem que editar por ano. E, além disso, estabelece o prazo mínimo de suas tramitações na Câmara e no Senado. Eu defendo que a medida provisória, ao ser apresentada, ela tem que ter a sua urgência e a sua relevância. E num país tão dinâmico, um mundo tão dinâmico, não dá para você dizer se é 5, se é 10 ou se é 15. O importante é fazer com que elas sejam
analisadas o mais rápido possível, sobre temas específicos. Esse cientista político explica que a medida provisória foi criada em 1988, inspirada na Constituição italiana, que é parlamentarista. Havia uma tendência de se instalar o parlamentarismo no Brasil, e a medida provisória seria uma maneira de dar mais poderes ao presidente. Com sua habilidade política, o presidente José Sarney conseguiu manter o presidencialismo, mas como o trabalho dos constituintes já estava feito, ficou também mantida a possibilidade de uso da MP. Paulo Kramer faz uma análise do uso desse instrumento no Brasil. É uma tentação na mão de qualquer presidente. Quer dizer, qual é a tentação? A tentação de contornar os longos trâmites exigidos pelo processo legislativo, vamos dizer assim, normal, para aprovação de projetos de lei, né? Recorrer à medida provisória. Então, muitas vezes, coisas que poderiam tranquilamente passar por projeto de lei, porque não tinha, afinal, tanta urgência assim, né? Então, esses critérios, às vezes, não são obedecidos. Das 39 MPs, 17 perderam a validade. No mês de junho, 2 MPs foram votadas às pressas pelos senadores porque chegaram ao Senado apenas um dia antes de perderem a validade. A situação gerou revolta nos parlamentares, o que ocasionou a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que assegurou ao Senado pelo menos 30 dias de prazo para analisar as MPs editadas pelo Poder Executivo. A gente muitas vezes tinha que carimbar apenas, né? E aqui não é o Senado não é casa carimbadora, né? Não, aqui é uma casa revisora. Então nós temos que analisar, modificar se for necessário, melhorar o texto. A Câmara terá 40 dias, a comissão especial mais ou menos igual, e sobrarão 30 dias para o Senado discutir e aprovar ou retificar. Das 39 medidas provisórias que tramitaram no primeiro semestre, 21 foram editadas pelo ex-presidente Temer e 18 pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Das editadas por Temer, 8 foram aprovadas, 11 perderam a eficácia por decurso do prazo de vigência, uma foi rejeitada e outra revogada porque foi substituída por outra MP. Entre as 18 do Bolsonaro, 3 delas foram aprovadas e se transformaram em lei, 6 perderam a validade e 9 continuam tramitando. Das 9 medidas provisórias que tramitam no Congresso, 8 ainda estão sendo discutidas nas comissões mistas. Depois de aprovadas, passam pela análise do plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. Somente uma já está pronta para ser votada no plenário da Câmara, a MP 881 de 2019, que estabelece garantias para o livre mercado, prevê imunidade burocrática para startups e extingue o Fundo Soberano do Brasil. O Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, tem validade até o ano que vem. Mas há um esforço no Congresso para tornar o fundo permanente e com mais recursos da União. Todas as escolas públicas do país recebem recursos do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Vem do Fundeb 80% dos recursos que os governos estaduais e municipais usam para custear as escolas. E pelo menos 60% do orçamento do fundo tem que ser usados para pagamento dos salários de profissionais da educação, como professores. O restante vai para as despesas gerais, inclusive construção de escolas. Mas o Fundeb foi criado para ser um fundo provisório e deve acabar em dezembro do ano que vem. Como ele se transformou na principal fonte de financiamento do ensino básico do país, já é praticamente uma unanimidade entre governadores, parlamentares e especialistas que o fundo se torne permanente. Uma vez que o Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica, sem sombra de dúvida, tornar o Fundeb permanente significa um avanço, né, na perspectiva que nós temos para os parâmetros de financiamento da educação básica pública no Brasil. Só aqui no Congresso, 3 propostas de emenda à Constituição estão tramitando para que o Fundeb continue em vigor. Em 2021 a gente tem que ter já o novo Fundeb funcionando, permanente, não mais transitório, mas principalmente com mais recursos. Procurar unir toda a sociedade e também o governo para termos mais recursos, particularmente do governo federal, para aplicar no Fundeb. Por enquanto são 150 bilhões de estados e municípios, dinheiro dos estados e municípios, e 15 bilhões do governo federal para a educação básica. E de onde vem o dinheiro do Fundeb?
vem de impostos e de transferências obrigatórias de recursos aos estados, Distrito Federal e municípios. O dinheiro é distribuído de acordo com o número de alunos nas redes municipal e estadual. A União repassa mais 10% desse total para ajudar os estados que não conseguirem investir o mínimo de R$ 3.000 por ano por aluno. Mas os especialistas concordam que o modelo do Fundeb precisa de algumas mudanças. Hoje, a complementação da União ao fundo, ela promove a equalização das oportunidades educacionais, considerando a realidade dos estados. Então, é feito o cálculo das receitas que os 27 fundos possuem, os 27 fundos contábeis estaduais, e a União ela passa a equalizar considerando a realidade dos fundos estaduais. Um salto no aprimoramento passaria o olhar para a realidade dos municípios. Então, se nós conseguirmos enxergar também o que cada município possui para investimento em educação básica pública, é possível fazer uma distribuição mais equitativa das receitas da complementação da União e fomentar a criação, então, de mecanismos que equalizem também a oferta, as oportunidades educacionais no âmbito dos municípios. Quando a gente tem um município, por exemplo, que tem uma baixa capacidade arrecadatória, a criança, o adolescente, o jovem que está naquele município pode ficar sem educação porque o município não tem poder de arrecadação. E a Constituição vai dizer que a educação é direito de todos e é dever do Estado brasileiro. Num ponto, todos concordam. Acham que a União deve investir mais. A necessidade da União aumentar os repasses para o Fundeb está em todas as propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso, 2 no Senado e 1 na Câmara. Nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, defendemos a proposta do Senado. Porque a proposta do Senado, a complementação da União de 40%, é o mínimo necessário para que a gente tenha uma educação aí com custo, com um melhor custo, vinculando o custo à questão da qualidade. E o que está vinculado a essa qualidade? Por exemplo, nós temos uma infraestrutura das escolas no Brasil que não atende uma educação de qualidade. Essa infraestrutura diz o quê? Que as escolas não têm laboratórios, não têm bibliotecas, não têm quadra poliesportiva cobertas, não têm os professores com formação inicial e continuada adequada. Tem aí uma dificuldade muito grande em relação a equiparar o salário dos professores aos demais profissionais com a mesma formação. Se o governo federal, em 10 anos, que é a proposta, conseguir aumentar, e a gente sugere fontes de recursos de 15 para 60 bilhões, a sociedade toda tem um consenso, governadores, prefeitos, secretários, de que a gente muda a cara do Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.